Olá, eu sou o professor Carlos José e hoje eu vou falar para vocês sobre conhecimento popular ou senso comum. Bem-vindo ao canal Oficina da Pesquisa. Bem, gente, no vídeo passado eu falei que existem 4 tipos de conhecimento e hoje estamos começando pelo primeiro, que é o conhecimento popular ou senso comum. E ele é o primeiro porque é o mais antigo, ele existe desde a época das cavernas. Desde a época que o homem começou a pensar e criar conhecimento. Esse conhecimento, ele era passado de geração em geração pela tradição oral, né? Pela palavra. A gente pode ver isso, por exemplo, hoje, em comunidades indígenas, né? Mais atrasadas, ou menos civilizadas, né? Quando à noite, geralmente, eles se reúnem em volta de uma fogueira e os mais velhos costumam passar nesse momento a sua experiência de vida para os mais novos. Isso tem um simbolismo muito forte, porque a fogueira está sempre à noite, né? Geralmente é à noite, é luz na escuridão, e luz quer dizer poder, quer dizer conhecimento, sabedoria, tá? Então, o próprio fogo, por exemplo, ele é um conhecimento que o homem adquiriu por acaso, aconteceu por acaso, né? Ele viu um incêndio na natureza, pegou aquela chama e começou a cuidar daquela chama, porque ela sabia que ele tinha poder naquilo, né? Ele poderia espantar animais selvagens usando fogo. Mas o homem não sabia, por ele próprio, fazer o fogo. A partir do momento que o homem conseguiu fazer o fogo, né, desenvolver alguma técnica para fazer o fogo, ele passou a ter, pela primeira vez, a possibilidade de interferência direta na natureza. Então, a partir daí, o fogo foi o primeiro grande salto tecnológico, tá, na história do homem. Isso conseguiu, ele possibilitou, por exemplo, cozinhar alimentos. Para cozinhar alimentos eu tinha que ter vasilhames que fossem impermeáveis. E foi assim que ele teve a ideia, né, de fazer a cerâmica. A partir daí também ele poderia fazer, né, depois, né, futuramente, fermentação de sucos, a curtição de peles, tingimento de tecidos, né, vitrificação, o próprio vidro também é feito, né, a partir do fogo, o uso de metais. Os metais também foram descobertas que apareceram devido ao fogo. Provavelmente também foi por acaso, né? Tem um autor chamado Ático Chassot, que ele levanta uma questão bem interessante, que o homem deve ter descoberto os metais por acaso. Quando ele fazia fogueiras em um ambiente, em um local que era rico em minérios de cobre, que no caso são a malaquita e a azurita, depois de um certo tempo apareciam bolas brilhantes de cobre, né? Então esse minério azul, quando ele era esquentado, depois de um tempo dava origem a algo brilhante que era o cobre. E provavelmente foi aí que ele percebeu que aquele minério dava origem àquele metal que ele passou a utilizar, né? Tem até uma cidade aqui no interior de Minas, no caminho de Divinópolis, que é rica em azurita, e o nome da cidade é Azurita. Outra coisa importante que veio com o conhecimento popular são os conhecimentos da agricultura, né? Foi com o tempo que o homem aprendeu, por exemplo, a hora certa de semear, a hora certa de colher, qual cultura é mais adequada a um determinado tipo de solo, por que se deve, por exemplo, plantar uma cultura e depois plantar uma cultura diferente logo depois, para não provocar a exaustão do solo, né? O que a gente chama hoje de rotação de cultura. Isso tudo veio do conhecimento popular. A própria matemática, medicina e astronomia dos egípcios era muito avançada, mas não era ciência naquela época, porque não é um conhecimento sistematizado, não foi algo que veio fruto de um método, né? Era algo que eles observaram, viu que dava certo e passaram a usar. Eles tinham, por exemplo, uma
maneira interessante de prever se a mulher estava grávida e se ia nascer menino ou menina. Eles mandavam a mulher colocar num saco trigo, areia e tâmaras, um saco de pano, né? No outro saco mandava colocar cevada, areia e tâmaras. E a mulher tinha que todo dia colocar algumas gotas, né, da sua urina nesses sacos. Se o trigo germinasse antes da cevada, ela estava grávida e daria origem a um menino, que ia nascer um menino. Se a cevada germinasse antes do trigo, ela estava grávida e ia nascer uma menina. Se nenhum dos dois germinasse, ela não estava grávida. E esse era um método absolutamente seguro naquela época para saber se ela estava grávida e qual era o sexo da criança, né, que ia nascer antes, né, que ela nascesse. Então, era um conhecimento que não era sistematizado, mas que dava certo. Agora, também, né, tem um lado ruim do senso comum, que são as superstições. A superstição, né, as superstições, elas são fruto do senso comum. Então, por exemplo, essa história que noivo não pode ver a noiva antes do casamento, ou passar debaixo de uma escada dá azar, você não pode cortar cabelo na lua minguante, porque o cabelo não cresce com força. Isso tudo são coisas que não tem nenhum tipo de comprovação científica hoje, mas que é tido como uma verdade, né? Colocar uma vassoura atrás da porta para espantar uma visita chata, gente, tudo isso é superstição e vem também do conhecimento popular ou do senso comum. Outra coisa também, que é a exploração do senso comum, é o horóscopo. Gente, eu não estou falando de astrologia, tá? Eu não conheço de astrologia, não posso falar, né? Algumas pessoas falam que é ciência, eu nunca tive interesse em saber sobre isso. Inclusive, eu não acredito que a posição de um astro possa influir no destino de uma pessoa, né? Às vezes a pessoa nem nasceu, está só separada, né, por uma camada de pele e aquilo está influenciando. Olha, eu não vou entrar nesse mérito, não. Agora, horóscopo, gente, é exploração, porque horóscopo não tem nada a ver com astrologia, né? O horóscopo a melhor maneira de provar que o horóscopo é uma exploração do senso comum é você pegar, por exemplo, 4 ou 5 grandes jornais de uma cidade e olhar o horóscopo de cada signo e ver que não existe nenhuma coincidência entre um horóscopo e outro. E mais, todas as frases que são usadas no horóscopo são frases de efeito que podem ser usadas para qualquer signo em qualquer outro dia, né? Por exemplo, cuidado com as más companhias. Aquele plano, né, aquele planejamento que você estava esperando pode acontecer hoje. Ou aproveite o dia para ficar em casa com a família. Esse é um bom conselho em tempos de coronavírus. Agora, o que é importante, né, do conhecimento popular é que ele dê origem aos outros tipos de conhecimento. Todos os outros conhecimentos, tanto o religioso como o filosófico e os científicos, eles vieram do senso comum, tá? Todos eles. E você usa isso todo dia. Quando você, por exemplo, vai escolher um curso, vai escolher uma casa, escolher um carro para comprar, você está usando o seu conhecimento popular. Tá? Quando a dona de casa vai fazer a feira, o supermercado, ela está utilizando, né, de uma ginástica mental para poder alimentar a família sem estourar orçamento. Está utilizando, por exemplo, frutas que são da estação, né, que nesse caso estão mais baratas, em detrimento de frutas, né, que não são daquela estação e que nesse momento estão mais caras. Tudo isso é utilizar o conhecimento popular ou o senso comum. Eu espero que vocês tenham entendido isso. Agora, tem as características, né? O senso comum, ele é valorativo, ou seja, está ligado a valores da pessoa que cria o conhecimento ou da pessoa que recebe. Ele é reflexivo porque ele é fruto de um pensamento. Ele é assistemático porque não existe um método. Ele não foi fruto de um método. Ele foi realmente fruto de uma observação. Mas ele não é fruto de um método e ele não tem, assim, obrigatoriedade de ser comprovado. Ele é verificável, né?
porque você pode saber se o conhecimento é válido ou não. Então, nesse momento, nesse caso, ele é verificável. Ele é falível, né? Todo conhecimento, gente, que pode falhar, ele é falível, tá? E tem alguns conhecimentos que não falham, depois nós vamos ver mais tarde. E ele é inexato, porque não existe uma medida de até quando ele é válido ou se ele é sempre válido. Então, ele é inexato por esse momento, tá? Então, ficamos aqui por hoje. O nosso próximo vídeo vai ser sobre o conhecimento religioso. Muito obrigado.